dia é da Logistic, a maior feira de logística do sul do Brasil. E a Joinville Implementos está participando com um stand com mais de 200 metros quadrados. Estamos prontos para te receber. Temos lançamento aqui para você conferir pessoalmente. Se você não pode conferir pessoalmente, continue aqui nas redes sociais que a gente está trazendo um conteúdo bem bacana para você que trabalha com transportes rodoviários, que trabalha direta ou indiretamente com implementos rodoviários, é fã de carreta, então o Gimpcast é para você. O Gimpcast estreou ontem, a gente trouxe um pessoal especialista, trouxemos o pessoal do Senai, o Jarbas, trouxemos especialistas na área e hoje não é diferente. A gente vai falar sobre tecnologia embarcada. Mas se você está chegando aqui agora, o que é esse GIMP, né? O GIMP, J de Joinville, IMP, Implementos. Então a gente resolveu abreviar para facilitar e conectar você mais com a gente. Joinville Implementos, GIMP. Aí surgiu o nome Gimpcast. Então sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do Gimpcast. Hoje o tema é sobre tecnologia embarcada nos semi-reboques. Para falar desse assunto, nós trouxemos o especialista aqui com a gente, da Schultech, o Fábio Obaide. É isso, Fábio? Isso, boa tarde. O Fábio ele tem experiência em tecnologia embarcada. Ele foi criador do produto que deu vida à Schultech. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Fábio. Temos aqui também o Edson. O Edson é o nosso gerente de engenharia. Ele tem muito conhecimento para estar trazendo aqui para a gente na nossa conversa também. Vai agregar muito. Muito obrigada, Edson. Obrigado. E eu vou então começar lançando a primeira pergunta e a gente vai aprofundando aqui. Vai ser uma conversa e vocês fiquem à vontade também para estar fazendo seus comentários. E a gente vai estar respondendo logo depois do nosso Gimpcast. Vamos começar do início então, Fábio. O que é tecnologia embarcada nos semi-reboques? O que significa isso na prática? Bom, boa tarde quem está assistindo. A tecnologia embarcada no semi-reboque é algo relativamente novo, né, comparado à indústria automotiva como um todo. A indústria passou a olhar para o semi-reboque de uma forma mais carinhosa e de embarcar a tecnologia no semi-reboque. Até então a grande preocupação sempre foi no cavalo mecânico, não no semi-reboque. E a tecnologia veio para trazer eficiência, trazer redução de custo e todos os benefícios que a gente está bem acostumado a ouvir. E a Schultech nasceu disso, né? Nasceu de um produto dedicado à tecnologia em semi-reboques. Fomos amparados ali por um conhecimento técnico gigante da Joinville Implementos. O Edson foi um parceiro ali, até quando não precisava, né, Edson? Até de final de semana estava ali sempre disposto. E nasceu para isso, para trazer mais segurança, trazer os benefícios que hoje a gente encontra em todo o resto, olhar para o implemento também, que ele é uma parte muito importante do conjunto. As pessoas acabam colocando atenção, ontem a gente comentou isso na manutenção preventiva, que as pessoas dão muita atenção ao cavalo, ao caminhão, e a carreta, o implemento, acaba meio que sendo esquecido ou deixando de lado, e é tão importante quanto, né, a manutenção preventiva. Acredito que os benefícios da tecnologia embarcada também hoje traz benefícios na carreta, né, para quem trabalha com implementos rodoviários. Além dessa conscientização, a gente comentou também sobre a manutenção preventiva. Como que a telemetria pode acelerar ou melhorar? Quais os benefícios que ela traz nos semi-reboques? São inúmeros, Cláudia. Eu vou contar um pouquinho da história de como a gente chegou, né? Um pouco mais técnico agora. Porque nós estamos ao vivo na feira, né? Um pouquinho mais técnico agora. A Schultech nasceu de um sensoriamento das partes críticas do caminhão para predizer e prevenir acidentes. Então, nosso grande objetivo ali é salvar vidas, prevenir um acidente, agir antes que o acidente aconteça. E no percurso dos dados, como que a gente fez isso? Em parceria com a Joinville Implementos, a gente sensoriou 15 pontos de medição de ar comprimido no semi-reboque para entender o funcionamento. Como é que o ar se desloca no caminhão e no conjunto enquanto ele está em movimento. E numa primeira fase, a gente mediu 3 vezes por segundo cada um dos 15 implementos e gerou um banco de dados gigantesco
e treinou um modelo de análise preditiva. Então, a gente conseguiu transformar os dados coletados ali no implemento da Joinville Implementos em um modelo matemático, onde ele prediz com um nível alto até de assertividade. No primeiro modelo a gente atingiu quase 80% de assertividade. Ele prediz o funcionamento do sistema de freio. Então, antes que o motorista fique sem freio na hora que pisar no pedal, o sistema avisa ele. Então, ele está na frente, ele passa a ser uma ferramenta de segurança para o motorista, para a carga, para a vida sendo transportada, enfim, por ele avisar antes da ocorrência. Então ele trouxe dados muito ricos para o entendimento do funcionamento do implemento. O Edson vai até lembrar, depois que a gente sensoriou tudo e fez esse estudo, nossa equipe não entendia muita coisa de sistema de freio, eram analistas de dados. E a gente conseguiu pegar algumas discrepâncias no gráfico que chamaram a atenção. E aí a gente foi consultar o Edson. Edson, né? Não tá? Tem alguma coisa esquisita, vamos verificar. E aí, quando a gente foi verificar, realmente tinha um ponto ali do implemento que estava puxando mais do que o outro freio. Ele estava demandando mais freio de um lado do que do outro. Então, a equipe ali corrigiu e conseguiu prevenir uma quebra, um auxílio, um SOS que alguém tem que ir lá fazer uma substituição. Então, todos aqueles transtornos advindos de uma quebra ou de uma falha, a gente conseguiu prevenir. Então, com o sensoramento e os dados embarcados no implemento, a gente consegue trazer muita riqueza de valor, porque a gente consegue ter um entendimento e aí a predição, a prevenção, a manutenção preventiva fica mais assertiva. Estamos livre, não é 100%, mas a parte corretiva fica muito minimizada nesse caso, né? Fica minimizada e fica direcionada, consegue ter uma visão 360 do implemento e saber aonde ele está gerando, em qual ponta de eixo, em qual rodado que ele está gerando um arrasto, alguma coisa assim. Normalmente também a gente acaba associando um alto custo à parte de sensoriamento, à tecnologia embarcada. Queria ver contigo, além dos custos, qual que seria o benefício da pessoa fazer esse investimento, porque eu acho que ainda tem essa cultura de que é caro, que não vale a pena, mas aqui você já trouxe dados importantes, que existe um banco de dados e isso nos ajuda ao planejamento, ao gerenciamento, a uma manutenção preditiva, acredito até, não que mais que a preventiva, mas ela é muito preditiva, né? Sim, e corretiva também. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma transportadora que a gente estava classificando a forma de condução dos motoristas através da temperatura. Então, todo o percurso dele era sendo associado à temperatura na ponta dos eixos com a localização geográfica dele. Isso trouxe para a gente um mapa de calor. Então, normalmente, nesse pedaço do mapa, a temperatura é mais alta, uma descida de serra, alguma coisa assim. Mas, normalmente, nesse pedaço, não. Por que esse motorista está com a temperatura tão mais alta que as outras? Então, tivemos alguns casos aqui, que eu posso contar. Um deles foi o mesmo motorista fazer o mesmo trajeto constantemente entre São Paulo e Joinville. E ele tinha uma média de temperatura, vou dar por média de temperatura, acima dos 100 graus. Então, quando ele descia, acabava a serra dele, ele estava ali a 110, 115 graus. E da gente conversar com ele e mostrar para ele as vantagens de usar o freio motor e não o freio, ele está chegando no final da serra a 80 graus. Então, olha o desgaste prematuro de peças que a gente evitou, de lona de freio, de pneu e de todo o sistema do conjunto. Fora a vida do motorista, Hoje ele vem muito mais seguro usando o freio motor do que se ele viesse usando o freio no pedal. Então, no dia a dia da manutenção, a gente acaba prolongando um pouco a vida útil das peças, porque sabe mensurar a eficiência dela. Então, só é feita uma troca na necessidade. E existe uma estatística do Denatran que 27% dos acidentes são causados por problemas de frenagem, Então vem muito de encontro o que tu está falando. E aproveitando aqui que a gente puxou de freios, eu acho que o Edson também pode trazer alguma novidade para a gente, algumas informações sobre os freios associados à tecnologia embarcada. Bom, associada à tecnologia embarcada teria muita coisa, mas contribuindo com o que o Fábio estava falando,
até mesmo um aquecimento em demasia do pneu pode fazer com que estoure a banda do pneu, gerando outros acidentes de um carro que está vindo atrás. Então, o acompanhamento dessa parte de temperatura do pneu, temperatura da lona, temperatura do tambor, evita acidentes não só da pessoa que está dirigindo o semi-reboque, o caminhão, mas sim de pessoas que não têm culpa. Então isso é muito legal, muito bom, essa parte de telemetria. Algumas novidades que a gente está trazendo nessa feira e no nosso produto de acordo com a nova resolução do CONTRAN, Senatran, o EBS. Então hoje nós temos dentro do nosso Cider que está aqui em exposição, nós temos o EBS, e dentro do EBS ele tem o ESC, Electronic Suspension Control, né? Então ele faz um controle de estabilidade da suspensão, evitando com que digamos assim, uma curvatura abrupta venha tombar o implemento, venha causar acidentes que não estavam, né, que podem ser evitados. Então hoje a tecnologia ela avançou muito e ela continua avançando. Hoje, no passado, as pessoas viam um implemento com uma caixa de fósforo com rodas, né? Hoje tem tanta tecnologia, pode-se saber tudo sobre o produto. O implemento sofre tanto porque carrega tanto peso e diversos tipos de cargas. Então hoje a gente consegue saber quanta carga tem cada eixo, consegue, para facilitar na hora do carregamento para o transportador, consegue fazer, saber se tem vazamento, saber se tem alguma falha, saber quantas vezes foi acionado o pedal de freio, se foi uma tentativa errada. Isso muitas vezes até baixa o custo do seguro do semi-reboque, em virtude de ter já dentro da estrutura um sistema de telemetria, ou até mesmo do EBS, que faz com que toda essa parte já esteja imputada. Hoje no nosso produto nós temos sensor de ré. Então se eu estivesse dirigindo o caminhão e eu pegasse o nosso Cider e tentasse bater ele na parede, eu não conseguiria, porque ele frearia. Então ele vai frear o freio de segurança, dizendo que está aproximando, avisaria lá na cabine, mas quando chegasse próximo ele não deixaria bater. Então são tecnologias que vêm para ajudar o motorista, ajudar o transportador e ajudar todo mundo. No geral, né? As pessoas Exato. que estão em volta ali no seu carro. Exato. Dentro dessas novas inovações, quando nós fazemos um semi-reboque, desde a parte de chassi é calculado, então existe toda uma engenharia dentro da parte de estrutura, até mesmo a nossa parte elétrica, as luzes de iluminação. Hoje nós já estamos respeitando a legislação que vai entrar no ano que vem, em 2024, que quando o caminhão ele freia e ele tem uma freada de emergência, o sistema todo entra em modo de segurança, freando, iluminando todo lugar. Então, isso vai ser uma exigência e a Joinville Implementos já entrega isso para os seus clientes. Então, sempre pensando no futuro e no bem-estar de um todo. Quando você fala, né, Edson, que ainda não é uma exigência, mas que vai passar a ser. Quando a gente está falando aqui, trazendo a tecnologia embarcada, o que hoje já é uma exigência ou não? Tudo que está chegando de novidade vai ser a partir de que data, por exemplo? A exemplo, produtos que são lançados novos. A exemplo, o Cider 4 eixos. Nós estamos lançando, automaticamente ele obrigatoriamente tem o EBS, né, que para ter pelo menos, no mínimo, o controle de estabilidade. Então isso já é uma exigência de produtos novos lançados a partir de 1º de junho de 2023. No ano que vem vai ter lá a data limite para que todos os produtos entrem com a parte de iluminação. 100% dos produtos, indiferente do ano de emplacamento do CAT, é 2025. 2025, todos os fabricantes no Brasil serão obrigados a entregar o mínimo de segurança, que é o EBS. O que é o EBS? É o ABS, que é o anti-travamento de rodas, anti-block brake,
né? Então ele impedia que travasse a roda, então a distância de frenagem ela encurtava com o ABS. Continua o ABS, só que dentro desse contexto vem o EBS, no mínimo, dando controle de estabilidade para o condutor. Bem interessante, né? E quando a gente fala de custo, por exemplo, aí eu vou te perguntar, Fábio, tu tens alguns indicadores para trazer para a gente o quanto realmente, porque assim, eu vou investir, mas o quanto na prática isso realmente me traz de benefício? Hoje a Xustec trabalha num formato de oferecer o produto como serviço, então é uma plataforma de gestão e de acompanhamento, além da segurança do motorista, por ter a tecnologia rodando embarcada, independente de conectividade, né? A gente criou um sistema que, independente da conectividade, se tiver uma área de sombra de sinal de celular, o motorista recebe o alerta igual, né? O cálculo que é feito, se ele está sob risco ou não, é feito offline, localmente no implemento. Então, completando a sua pergunta, a gente oferece como serviço. Hoje é um serviço que se paga, né? A gente tem um payback imediato. As contas que a gente faz é que no mínimo 10% de economia em pneu e peças de reposição, de maior reposição, ele atende, e esses 10% de economia em pneu já paga o produto e já traz um lucro para a transportadora ou para a empresa que está contratando. Então acaba sendo um investimento com payback, não é só na segurança, não só aumenta o ESG, a preocupação com a vida, mas também traz payback para quem contrata, porque salva-se muito em peças. A gente começou falando de como o implemento não era enxergado antes, né? Era uma caixinha de fósforo com as rodas. A gente criou o sistema para ser totalmente retrofit, então a gente olhou para esse mercado já existente. A gente sabe que hoje a frota tem uma idade média acima de 11 anos, a frota de implementos no Brasil. E se hoje está chegando a tecnologia, 11 anos atrás era, né? Então a gente olhou para esse mercado para trazer o produto e aplicar nesse mercado. Então implementos que não tem odômetro, não tem como quantificar a idade das peças, hoje passa a ter. Então, em uma operação onde engata e desengata muito cavalo e implemento, a gente não consegue ter a rastreabilidade do implemento antigo, quanto rodou, quantos quilômetros tem aquela lona de freio, aquele pneu, e passa a ter. E aí o sistema te avisa, né? Então faltam 5.000 quilômetros, faltam 2.000 quilômetros, está na hora de trocar, já passou a hora de trocar as tuas peças. Então essa economia na gestão paga a assinatura do serviço. E quando você fala de todos esse banco de dados que está disponível, né? Como que chega isso para o caminhoneiro ou para o gestor de frota? Vai chegar em tempo real? Ele vai chegar no final do dia? Vai tirar um relatório? Como que funciona isso ali na prática? Em tempo real, para o caminhoneiro, sempre em tempo real, independente da conectividade. Para o gestor, depende da conectividade. Nosso sistema roda em cima de banda 2G, 3G ou 4G. Então, se tiver um mínimo de sinal de telefone, ele consegue transmitir os dados. Se não tiver sinal de telefone, ele acumula nele até ele conseguir uma conectividade suficiente para transmitir. Então, nenhum pedaço do trajeto fica descoberto. O que fica descoberto é se não tem sinal, ele não está ao vivo. Assim que ele acha o sinal, ele volta a ficar ao vivo. Para o caminhoneiro, a predição e os alertas são offline. Então, o caminhoneiro é o nosso principal objetivo, salvar a vida do caminhoneiro. Então, para ele, independe de conectividade, ele está salvo. Bem importante, porque a gente entende que em certos momentos na rodovia não vai ter essa conectividade, mas ele está amparado da mesma forma. Ele consegue estar sendo avisado, ali monitorado. Bem legal isso também. E essa parte de sensores, GPS, tudo isso está incluso nesse pacote de tecnologia embarcada e pode ser implementado em qualquer semi-reboque, qualquer implemento. Qualquer semi-reboque. Mesmo que a pessoa não tenha, vamos imaginar, um caminhão dela próprio? Qualquer um. Ele traz uma série de benefícios, né? A gente
acumula um banco de dados de funcionamento de diversas operações e segmentos diferentes. Então, uma pessoa consegue comparar, né, a efetividade e eficiência dela baseada em outros do mesmo segmento. A gente consegue fazer isso para ela. Na lida do dia a dia, a gente consegue perceber que o caminhoneiro, que é o dono do próprio caminhão, ele é um pouco mais cuidadoso. Ele faz mais manutenção em dia, ele troca as peças com mais frequência, diferente de uma frota muito grande, onde a empresa tem um departamento e faz essa gestão. Então, para essas empresas funciona um pouco melhor, porque o motorista autônomo, ele já está sob risco, ele quer cuidar da vida dele, é diferente. Então, a gente hoje oferece mais para eles, mas o rastreamento, como rastreamento de segurança, de roubo de carga, ele consegue compartilhar a rota dele com a família, então passa a ter mais alguém olhando para ele não está 100% descoberto. Então é uma ajuda, né? Se ele quebra, se ele ficar no meio do caminho, às vezes pela plataforma a gente consegue pegar e salvar ele, e socorrer ele, coisa que ele não faria se ele não tivesse. E, por exemplo, assim, existem modalidades, quando eu falo assim modalidades, vamos imaginar, vocês comentaram, né, que na nossa carreta, acho que foi colocado mais de 10 pontos, 17 pontos de sensores, mas de repente, eu queria só pro freio, só pro aquecimento, tem como fazer isso? Tem. Hoje a gente tem como principal medida de todas pressão e temperatura dos pneus, é o que indica o funcionamento, é a consequência do comportamento do caminhão acaba sendo a temperatura ali. E o que a gente faz hoje é analisar o ângulo do deslocamento de temperatura. Então, se a temperatura está subindo muito rápido, fora do padrão, né, daquele banco enorme de dados que a gente tem de que ela costuma subir, ela gera um alerta. Então, independente da temperatura externa do dia, se é uma operação de serra ou não, a gente está comparando com dados da normalidade. Então, quando sai da normalidade, ele gera os alertas. E aí, o sensoriamento, a gente recomenda começar dos pneus porque é o maior custo, é onde se salva mais dinheiro, e indo para o resto. O indicativo de temperatura já é a consequência da forma do motorista dirigir, da manutenção do implemento, se está em dia ou não, né, a proporção da carga, enfim, é a consequência, é o resultado final. Então, com temperatura e pressão já se garante 80%, 90% de todos os dados que a gente precisa. A gente coleta todos os dados que passam no EBS, na rede CAN, então temperatura de óleo, percentual de pedal no freio, enfim, aceleração, tem um acelerômetro, então curva brusca, freada brusca, tudo isso geram pontos de alerta para a gente, que o sistema vai traçando padrões comparado aos outros e vai trazendo esses resultados para a gente. Eu queria comentar que, a exemplo, os grandes players que vendem hoje o EBS, eles já vendem a telemetria. E aí é que vocês vendem a sacada. Além da telemetria do semi-reboque, vocês estão fazendo a telemetria do que vem do caminhão para o semi-reboque. Então é um plus e talvez com um custo menor. Muito menor e com uma necessidade maior, porque os cavalos mecânicos vêm das montadoras com uma tecnologia embarcada mais alta, então ele já é um pouco mais seguro contra acidentes. E o implemento é quem faz o trabalho sujo de carregar toda a carga ali e não tem tanto sistema de segurança. Graças a Deus estamos chegando no ponto de ter. Então, exatamente, a tua leitura é perfeita, Edson. É do ramo, né? É mais fácil. Por isso que eu tô falando, né? A gente só tá trazendo, gente, pessoas gabaritadas para estar falando de assuntos com foco nos implementos rodoviários, com foco na logística e todos esses benefícios que você trouxe aqui na nossa conversa. O Edson também trouxe mais algo técnico até para a gente entender como isso funciona, porque não é simplesmente a gente colocar sensores. Existe todo um estudo, né, atrás da tecnologia embarcada. Mas eu acho que tudo isso que vocês trouxeram também quebra um paradigma de que a tecnologia embarcada, ela está monitorando o caminhoneiro, está monitorando e está trazendo benefícios somente para a empresa. Eu acho que essa é uma quebra de paradigma e eu acho que isso também é legal estar trazendo para que a gente entenda que não é para monitorar a pessoa.
né? É um benefício de manutenção preventiva, redução de custo e redução de acidentes também, e o principal que é a vida, que é a pessoa que está ali na linha de frente, né, fazendo todo esse trabalho maravilhoso que os caminhoneiros fazem, e eles sabem que fazem esse trabalho para a gente, né, muito importante de transporte. E aí foi muito legal a gente estar trazendo todos esses benefícios, e a gente entende que acaba se pagando. E a Schultech, ela está sendo pioneira e está sendo muito parceira também da Joinville Implementos, né, Edson? E a gente tem disponibilizado isso nas nossas carretas. Não sei se tu quer trazer mais alguma informação. E quando você falou sobre a parte de exigência, qual é o risco, e se existe um risco, de não estar dentro dessas normas, dentro dessas exigências? Bom, riscos, existem N riscos, né? Eu acredito que um dos riscos principais é ser impositivo pelo governo, tem que ter. E aí eu decido como frotista, como caminhoneiro ou como implementador, não, eu não vou colocar porque sai mais barato. Num eventual acidente, eu vou ter que arcar com as despesas minhas, de terceiros e até mesmo do Estado. E além de tudo, poder ser processado, né? Então, existem N riscos que devem ser analisados por todos. Muito próximo com a concessionária das rodovias aqui, e eles têm um case incrível ali da área de escape, né? Foi a primeira área de escape do mundo do lado esquerdo, com um pórtico para já tirar o caminhão e ele seguir viagem. E a gente fez um estudo bem minucioso para descobrir as principais causas dos acidentes, né? E elas vêm dali, elas vêm do freio do implemento. Então esse trabalho de modernizar o freio do implemento, de trazer a tecnologia do EBS, o EBS traz esse monte de dados para a gente também. E como o Edson levantou ali, né? A gente ter todos esses dados e poder treinar o modelo e ter um nível de assertividade de saber o que vai acontecer, né? Quanto mais dados a gente tiver, melhor. Então, a temperatura de entrada do ar no caminhão influencia no funcionamento do freio. A gente precisa correlacionar essas coisas para entender. Então, o implemento trazendo bastante dado e o cavalo mecânico trazendo bastante dado, aí a gente traça o modelo, bate na porta ali do Edson, é isso, funciona assim. Foi esse trabalho que a gente fez. E aí a gente consegue comprovar o resultado por ele, né? Então, aquela vez aquele exemplo que eu dei, que o implemento encostou e foi assertivo ali em achar o defeito pelos dados que a gente buscou, é isso. Já estavam lá, a gente só agregou o valor, né? Lembrando que nós temos um sorteio do Gimpcast, lá no nosso feed, tem uma postagem do sorteio. Para participar, basta vocês seguirem a nossa página, curtir o post e colocar a hashtag nos comentários Gimpcast. Dia 24 será feito o sorteio de 3 kits da Joinville Implementos. Vai ter cooler nesse kit, vai ter boné, vai ter um kit churrasco e uma canequinha exclusiva do Gimpcast. Esse é um assunto muito amplo e que rende muito. Acredito que tu tem muito case de sucesso. E se tu lembrar, eu até gostaria que você falasse mais algum, sabe? Pra gente, sim, porque eu acho que sempre quando a gente traz na prática, né? Nossa, esse case deu certo com esse implementador, com esse autônomo, com essa transportadora. Isso é muito importante porque vai trazendo essa consciência. Porque, de novo, entendo que as pessoas ainda têm um pé atrás com a tecnologia embarcada. Então, queria, se tu lembrar e puder trazer mais um case pra gente. E quando a pessoa está olhando aqui, é legal, eu acho que eu vou chamar a Schultech para ver como que funciona para o meu negócio. É algo que é rápido de ser instalado, é rápido de ser feito? É uma instalação de 2 horas. A gente está trabalhando para reduzir um pouco esse tempo de instalação, então alguns sensores que hoje são cabeados já está transformando em sensores sem fios. Tem um exemplo muito bom para te dar uma história boa. A gente instalou num segmento florestal, que é o mais agressivo possível, mais inóspito de terreno. E são viagens longas, sem área de cobertura e florestal, no meio da floresta mesmo, ali foram buscar madeira. E a gente instalou e o nosso pós-vendas foi acompanhar a primeira viagem com o motorista para explicar o sistema e mostrando.
E quando eles estavam colhendo madeira, detectaram um vazamento no pneu na hora. Pararam no borracheiro, calibraram, continuaram a operação, vazou de novo. E aí eles foram analisar mais a fundo e encontraram uma trinca na roda. Então, se o sistema não tivesse avisado, eles iam ter ficado horas e horas sem cobertura de sinal, sem conseguir pedir ajuda, com uma roda quebrada no meio da floresta, né? Então, não ia ter causado um acidente, porque é uma operação devagar, mas o tempo do caminhão parado sem produzir, do resgate e o estresse que eles iam ficar ali, se pagou no primeiro dia. No test drive ali da estreia, a gente salvou já o primeiro. Melhor benefício que esse vem a informação em tempo real, te salva de inúmeros riscos e ainda gasto desnecessário e tempo parado, né? Que para independente se é transportador, se é caminhoneiro, não importa, tempo parado é dinheiro deixado em cima da mesa. Claro. Então se paga, bom pessoal, eu acho que a tecnologia embarcada, ela pode ser vista então agora com bons olhos, um custo-benefício que se paga muito menos tempo que a gente possa imaginar, porque a manutenção preventiva ela é a longo prazo. Mas eu acho que a tecnologia embarcada ela acelera essa manutenção preventiva, inclusive esses benefícios eles vêm mais rapidamente, inclusive de financeiro mesmo, né? Sim. Podemos falar assim. O custo da operação cai, né? Aí a transportadora tem mais lucro, trabalha com um pouco mais de flexibilidade, menos pressão em cima dos funcionários. Todo o ecossistema ganha com a eficiência, né? Um caminhão parado numa fila de que vai desabastecer atrapalha os outros também. Então, todo o ecossistema ao redor ganha. O Edson falou tudo. Na estrada, um acidente não é só o caminhoneiro, né? É o transeunte que está ali, é o passageiro, enfim. E esse sistema de tecnologia embarcada, Edson, e eu vou pedir para o Edson porque eu sou da área de marketing. Vocês sabem que marketing e engenharia tem uma diferença técnica, né? Mas eu queria que falasse então, nessa parte, a Joinville Implementos, ela está apta a estar entregando isso para quem deseja tecnologia embarcada? Se eles quiserem, a gente consegue fazer esse trabalho junto com a Xustec? Sim, isso já está acontecendo há um bom tempo, né? Desde o protótipo lá atrás, inclusive com alguns clientes parceiros, nós já temos com a Xustec rodando essa parte de telemetria. E talvez seja um quebra de paradigma o que eu vou falar agora. Muitas vezes o caminhoneiro ou até mesmo o transportador acredita que uma tecnologia só vai atrapalhar. Fica trazendo alerta lá no painel do caminhão que só atrapalha. Então é melhor desligar o cabo e não saber de nada. E aí depois a conta vem mais salgada, né? Mas sim, nós temos condições de entregar tecnologia de ponta, a melhor tecnologia que existe hoje no mundo para os nossos clientes. Bem legal. O olhar da Joinville Implementos para isso. Não conhecia a Joinville Implementos até o projeto e foi muito legal sim, porque durante todo o aprendizado que a gente teve com o Edson e com a engenharia da Joinville Implementos, e acho que o contrário também, a gente também conseguiu passar algumas coisas de tecnologia, deu para ver a preocupação em melhorar o produto. Já está bem estabelecida, já tem o nome, mas tem uma preocupação constante em melhorar o produto. E fato que dos lugares que a gente foi e dos fabricantes, foi a que tinha um processo mais rápido, tá? Tá de parabéns, Edson. Foi muito legal, a experiência muito boa. Então eu quero agradecer muito a tua presença, Fábio. Eu acho que foi bem esclarecedor. Claro que se a gente vai aqui instigando e aprofundando, a gente vai ficar mais um bom tempo aqui, mas eu acho que deu para entender bem como a tecnologia embarcada, ela tem benefícios que se pagam, benefícios em tempo real, que vai te trazer muito mais conforto. E como o Edson falou, realmente, é uma quebra de paradigma, porque num primeiro momento você pensa, primeiro eu vou ter que ir lá instalar tudo isso na minha carreta, aí eu vou estar dirigindo, vai estar toda hora ali vindo
tem que parar, tem que trocar. Então, as pessoas às vezes têm que pensar que a gente não precisa mais ter esse medo, não é um incômodo, é um benefício que vocês vão estar colocando para vocês na carreta de vocês e vai estar aprimorando o serviço, vai dar um upgrade, inclusive, né, para quem tem já isso embarcado, ter essa tecnologia vai ser um diferencial. Hoje é um diferencial, acredito que num futuro muito breve vai ser exigência. Né? E vai ser uma necessidade. Assim como antes a internet não era uma necessidade para muitos, hoje para a gente já é uma necessidade. Né? Então quero agradecer muito a tua presença, Fábio, pelas tuas informações, pelo teu conhecimento. Queria que tu falasse aí a mensagem final, deixando aí a tua propaganda da X-Tech, né? Convidando o pessoal para conhecer vocês. Eu que agradeço, Cláudia, agradeço a parceria, agradeço o convite. Teria muito mais, né, para falar, pena que o tempo é curto. Eu acho que se a gente conseguir salvar uma vida, o projeto já se pagou. E é satisfatório, assim, nasceu de parceiros, nasceu com um propósito SG e nasceu num tema muito bacana, né? Então a gente salva, o objetivo é salvar vidas, mas a gente acaba salvando um dinheirinho, salva manutenção, salva processo. Então é um ganha-ganha. E a tua percepção muito boa, Cláudia. Não é monitorar o motorista, né? O foco não é saber o que o motorista está fazendo, é o contrário. É ser uma ferramenta para o motorista não ficar na mão, ser uma ferramenta para o motorista não entrar num acidente, né? Então, como propósito, o nosso propósito é esse. Quem precisar procurar pode entrar nas redes sociais, procurar pelo site, procurar pela Joinville Implementos, a gente tem uma parceria bacana. E espero que consigamos salvar bastante vida, consigamos melhorar ainda mais a tecnologia da Joinville Implementos. Estamos numa jornada bem satisfatória e bem agradável. Perfeito. E coisa mais linda é a gente falar de propósito, e o propósito é salvar vidas. Então eu vou finalizar por aqui, porque eu acho que fechamos com chave de ouro, e esse também é o propósito do Gimpcast, trazer conteúdo de valor. Não é vender um produto, é muito mais do que isso, é mais do que ouvir o cliente, é salvar vidas. Isso para mim, acho que a gente já fechou aqui o nosso Gimpcast, o segundo episódio com chave de ouro. Convido vocês a compartilharem também toda essa informação, que isso faz parte do nosso trabalho. Não só está aqui falando sobre algo, mas sim compartilhando valores. E isso é muito importante, e isso também faz parte da nossa política da Joinville Implementos e dos nossos parceiros. Todos que estão com a gente têm esse propósito também de estar compartilhando não só um produto como valores. Então vocês continuem acompanhando. Amanhã tem o terceiro episódio. Vamos falar sobre empreendedorismo e criatividade. Muito obrigada pela presença de todos. Vão lá no nosso post, participem do sorteio, e amanhã a gente se vê às 17 horas ao vivo aqui na Expoville, na 4ª edição da Logistic. Obrigada, gente.